Yo, Zaunitas! Sejam bem-vindos ao Laboratório de Zaun, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, meus amigos, eu estou voltando, olha só, hein, eu fiquei uma semana fora porque eu fiquei bem doente, eu não pude fazer vídeos, mas tô ficando melhor, ainda não tô 100%, como você pode ver minha voz tá meio bad, né? Mas o que importa é que já tô aqui de volta, já tô aqui para fazer os vídeos normalmente, e a gente tem muitas notícias para conversar, hein? Teve muita coisa que aconteceu essa semana. Teve notas de atualização que eu não fiz, né? O Patch Notes eu acho que eu vou fazer mais tarde. E também tem, né, a nova temporada. Começou ontem, foi ontem que começou a temporada, não foi? E agora todo mundo já tá fazendo as partidas provisionais, muita gente reclamando, né, que não veio o sistema de ranking por posição ainda para o Brasil e não vai vir por enquanto, vai demorar acho que 1 mês ou 2 meses para chegar, então vai demorar bastante, né? Ele vai estar em testes na Coreia do Sul e também nos Estados Unidos, então tem muita coisa acontecendo, mas a Riot acabou de postar o roadmap de 2019. E eu acho que esse é um tema muito legal pra gente discutir. Então vamos dar uma olhada aqui no vídeo que eles lançaram e vamos discutir um pouco sobre isso, beleza, clã? Bom, como você já sabe, se eu gostei ajuda demais a gente. Então continue apoiando, esse humilde canalzinho continua crescendo, que é difícil, viu, gente? Difícil fazer vídeo, tava com saudades de vocês, viu? Vamos dar um play aqui, vamos ver. Ah, pra você que não sabe o que é o roadmap é quando a Riot fala quais são os lançamentos que vão estar rolando na primeira metade do ano. Então, ano passado a gente teve o roadmap falando do Nunu, a gente teve do Ezreal, dos dois novos campeões, né? Um era a Nico e o outro campeão era o Sylas. Então a gente teve esses roadmaps falando desses campeões uns 6 meses antes. Então, os lançamentos de campeões que vão estar aqui são campeões que vão estar sendo feitos durante os próximos 6 meses, basicamente. Vamos dar um play agora. Hi everyone, I'm Ryan Reeve Morales, the lead Pra producer quem não of conhece o Rive, ele é um dos mais importantes Rioters lá, né? Que faz campeões, coisas do tipo. Champions Team. Eu And não with sei, Silas eu não sei exatamente um campeão que ele tenha feito pra falar pra vocês, mas eu sei que ele faz muitos campeões. and Então, Shackled o cara just manja hitting live bastante. servers, a champion that finally delivers on the long requested ability to steal and use other champions' abilities. We thought it would be a great time to talk about some of the champion team's plans for the first half of 2019. Let's start with Aqui a gente tem, né, um pequeno teaser, tanto da Morgana quanto da Kayle. A gente vê as correntes da Morgana. E a gente vê algumas coisas da Kayle também. Bom, não dá pra gente ver muita coisa, mas eu sei que vai ter mais informações no vídeo. No geral, a gente vê que tá muito mais aquela questão de dualidade entre as duas, né? Porque se você for ver atualmente a Morgana e a Kayle, elas não têm muitas relações entre uma ou outra. Você olha para as duas e você não pensa que uma faz parte da mesma coisa que a outra fez. São duas campeãs bem diferentes em aparência. Eu acho que a Riot vai tornar as duas mais próximas de aparência porque elas são anjos, né? Agora, uma coisa legal é as asas, né? São asas triplas, né? Isso é uma coisa que eu acho bonito quando eu vejo anjos, essas coisas assim. E pode imaginar que tanto a Kayle quanto a Morgana vai ter esse novo estilo de asa, né? League's twin angels, Kayle and Morgana. I talked a little bit about Kayle a few months ago. As I mentioned before, this will be a full VGU where we build. Aqui a gente tem algumas informações, ó. Aqui eles estão desenhando alguma coisa, mas não parece ser a Kayle, parece mais ser o galho, né? Parece que é a coroa do galho, alguma coisa do tipo. Mas talvez seja alguma relação com a Kayle, alguma coisa do tipo. Eu achei estranho esse rabinho aqui de Fênix, sabe? Vocês acham que esse rabinho de Fênix vai ser alguma skin da Kayle, alguma coisa do tipo? Ou será que é algum campeão que eu não tenha notado? Sei lá, eu notei bastante isso aqui, isso foi uma coisa que me chamou bastante atenção. Build her art, audio, gameplay from the ground up to truly deliver on the Holy Angel fantasy that Kayle embodies. While all her abilities will be altered or changed in some way, we do want Kayle to still have the same overall feel as live Kayle. For one, we will be keeping her an auto-attack focused champion and building her kit around a core auto-attack pattern. Olha, isso é muito importante. Eles falaram que, tipo, eles querem mudar a Kayle, mas eles querem que a Kayle ela seja uma campeã de ataque básico ainda. Então eles vão mudar o core dela, mas ela vai ser uma campeã que vai ser buildada em torno do ataque básico, né? A Kayle ela é buildada de diversas maneiras diferentes, né? Você tem várias escolhas para fazer nessa campeã. Mas uma coisa interessante é pensar que agora ela vai ser uma campeã mais focada em ataque básico, uma hipercarregadora mesmo. We also want to enhance the feeling of starting as a melee ranged champion and then ascending over the course of the game into a ranged hypercarry. Essa daqui, ele comenta que, tipo, ele quer que a campeã comece como corpo a corpo e conforme a partida vai passando, ela se torna a campeã a alcance. Então,
isso pode ter algum tipo de relação, sim, com o Ultimate da Kayle. Tipo, o Ultimate da Kayle que vazou no começo do ano foi um Ultimate que quando você upa ele, você ganha velocidade de ataque e você também ganha alcance, né? Então, você vai se tornando Super Saiyajin conforme você vai upando seu Ultimate. No terceiro nível, você seria um hipercarregador, basicamente. Então, isso aqui reforça aquele vazamento, que é um vazamento bem ambíguo, porque teve coisas que vazaram ali que foram reais, outras que não são. Então, não sei se é uma questão, porque talvez seja uma coisa muito óbvia, né? Que eles fossem fazer algo do tipo na Kayle. Mas no geral, a Kayle pode estar perdendo aquela habilidade que ela tem, o E, sabe? Que ela dá dano em área, para se tornar uma campeã de alcance mesmo. Vamos pra esse. Roda, cara. We also want to preserve Kale's supportive side, so expect to see some form of a healing and invulnerability on the kit. E eles querem que ela seja suporte e hipercarregadora. Não sei como isso vai funcionar, sinceramente. Even if they work differently than current Kale. Expect to see Kale in full light soon, but every light casts a shadow, which brings me to my next topic. In the last Morgana. roadmap, I mentioned that we weren't sure if we were going to do any gameplay changes at all to Morgana. That being said, we still wanted to take this opportunity to explore if there were any small changes we could make to Morgana's kit to make it feel fresh. The goal Aqui é uma coisa que eu comentei com vocês, né? Eles estavam comentando que eles queriam mudar pouquíssimas coisas na Morgana. O objetivo deles era mudar mais os gráficos da campeã, igual eles fizeram com a Ezreal. Só que o que eles poderiam estar fazendo era mudar a passiva dela. Eles comentaram que eles estavam pensando em refazer a passiva. Aqui ele não comentou nada sobre a passiva, só que vai facilitar como você ulta com a campeã. Como isso vai funcionar? Não sei. Talvez seja uma nova interação, ou até mesmo o vazamento da própria Morgana tenha sido real também, que o W dela manteria os adversários no lugar. Então, você coloca o W, o adversário não pode usar dash pra fora ou flashar pra longe. Então, quando você usa o W, você tem uma abertura muito grande pra você fazer um ultimate. Então, eu imagino que faça of sentido. the changes will be to make it easier and more rewarding for Morgana to make plays with her ultimate in the late game, as currently it can feel like using her ult in the late game can be very risky and oftentimes just leads to her own death. Morgana is a champion loved. Basicamente, o que ele disse sobre o Ultimate é que eles querem que você possa ultar de boa, sabe? Talvez o Ultimate da Morgana torne ela imortal, que nem os Zhonya's, porque o que ele comenta é justamente isso. Quando você ulta de Morgana, você geralmente sai morto depois, no final da partida. Então, a ideia é você fazer com que você possa ultar e não ser assassinado instantaneamente. Como isso vai funcionar? Não faço ideia, claro, é com a Riot aí que tá fazendo essas ideias. Aqui a gente vê um designer fazendo uns desenhos, né, da Morgana, a gente pode dar uma by many olhada. players, and we wanted to give her Aqui a gente vê a cara dela, né? Aqui a gente vê uns desenhos. Mudou bastante a Morgana. Você já tá vendo basicamente como ela vai ser. E a parte legal, né? É que há um tempo atrás, né? A Camila, um monte de gente tava fazendo vídeos falando sobre uns emotes da Morgana que estavam vazando, né? No PBE. E essa Morgana é literalmente a nova Morgana mesmo. Aquela Morgana que tava lá, aquela Morgana vitoriosa, é o remake da Morgana. Você vê que detalhes nos olhos dela, você vê que o pescoço dela, ela usa uma roupinha que fica em volta. Então, ela tá bem mais comportada, entre aspas, que a Morgana atualmente é uma campeã que tem pouquíssima roupa, né? new visuals, VO, animations to really make the Fallen Angel theme shine when she finally steps out of the shadows later this year. But now, it's time Legal que ela também parece muito com os Night Elfos do Warcraft, sabe? Que eles têm um negócio nos olhos, to eles talk têm about umas stuff coisas em that volta. hasn't been announced yet. We have Esse é o novo campeão que vai ser lançado, é o próximo. Nós não sabemos o nome dele, mas nós sabemos que ele vai ser um mago e ele vai ser um suporte. É muito interessante o mago suporte, porque faz muito tempo que a Riot não lança o mago suporte. Faz muito tempo mesmo. Eu acho que o último mago suporte que eles lançaram, deixa eu ver. Poxa, gente, faz tanto tempo, hein? Eu acho que não faz nem 2, 3 anos que eles lançaram o Mago Suporte, sem brincadeira. Então, é um campeão interessante, tem uns livros aqui, algumas coisas. Me lembrou bastante a temática do Ryze e talvez seja alguma coisa relacionada também ao Ryze, algum pupilo dele, ou alguma coisa, até mesmo agora que a Riot tá fazendo um jogo muito mais focado na história, na lore, né? Tá pegando mais nessa pegada aí. been hard at work on a whimsical new support champion. It's been a long time since we have released a more traditional Enchanter support. E ênfase que ele vai ser encantador, hein? Ó, olha isso, ó. Foi a Nami a última campanha que saiu. A Nami, clã. A Nami, quando a Nami saiu, onde você estava? Você nem estava jogando LoL. last release being Nami. Você nem And imaginava given jogar this, LoL. we thought it would be a perfect opportunity to make a new Enchanter, one whose personality and theme will be a complete 180 from our last support, Pike.
While the new champion will be more traditional support, it won't be completely by the book. So as always, expect some new mechanics to get attached. Ai, Riot brasileira. Ai, Riot brasileira. Quando a Riot fez o primeiro roadmap, eles acabaram vazando, né? Se a Nico ia ser homem ou mulher. Porque em português você dá nomes, né? Então, por exemplo, Nova Maga, o Novo Mago. Aqui a gente vê eles traduzindo ele ou ela, né? Porque em inglês não existe. Então, pra ele é só o mago, entendeu? Só que em inglês você não sabe se o mago é homem ou mulher, porque não existe essa definição. Quando eles traduziram para o português como fêmea, a Nico, eles revelaram que a Nico era mulher. E aí isso foi um vazamento. E quando eles traduziram agora, né, esse novo campeão, eles tomaram cuidado de colocar ele ou ela, né? By the book. So as always, expect some new mechanics to get attached to as well. So now that that's out of the way, let's take the roadmap somewhere a bit more malicious and way more metal. That's right, if you haven't guessed it, I'm happy to Todo mundo já finally sabia. announce that we'll be officially giving Mordekaiser a full VGU. This means we'll be Vamos fazer uma atualização gráfica e nas habilidades nele também. Então vamos mudar tudo. O Mordekaiser vai se tornar um novo campeão. completely building him from the ground up with new visuals, new kit, new VO, the fully armored package. Mordekaiser is a champion that has been highly requested by players for a full VGU for a long time. In all honesty, he needs a lot of work, so expect him to have a heavily updated gameplay kit. That being said, we do want to preserve the core identity as an AP juggernaut, but we'll be primarily targeting him as a solo laner, as after Interessante, porque o Mordekaiser ele já sofreu alguns remakes na história dele. O primeiro remake que o Mordekaiser tomou era para ele sair da rota meio, para ele se tornar um ADC. Tanto que ele tem uma habilidade que ganha mais XP, mais experiência, conforme ele mata as tropas, ele tá numa rota duo. Então, se eu tô duo e eu tô farmando, eu tô ganhando full experiência, como se eu estivesse numa rota solo. Essa é uma habilidade que o Mordekaiser tem, e é interessante, porque é pra você ficar na frente dos atiradores da rota inferior. Ele foi feito pra ser assim. Antigamente ele era só um campeão mago. Aqui ele comenta que eles vão estar fazendo ele de volta para rota solo. Então, provavelmente ele vai deixar de ter essa identidade, né, que foi criada na quarta temporada, e agora ele vai voltar mais pro core dele, né, para o que ele era originalmente. Mas eles comentam que eles querem que ele seja um colosso de AP, ele seja um campeão AP que tenha tanque, né? O Sylas, ele pode ser considerado um colosso AP também. Vai ser interessante essa mudança do Mordekaiser, porque comentaram aqui que vai ser uma mudança bem drástica no Mordekaiser. much discussion, we felt A questão é, será que eles vão manter os bugs do Mordekaiser? like the core fantasy of a brutal armored warlord of death felt like it matched that of a solo laner, doing things by himself rather than a champion working with a partner in a duo lane. I mean, at the end of the day, Mordekaiser would rather send everyone he meets to his underworld kingdom rather than, give them a shield. É justamente o Stay que eu tuned comentei later com this year vocês. for the next roadmap, where I will go further into detail on Mordekaiser, as well as talk more about some new champions we have in development, including a new assassin we are in very early stages on. Agora ele comenta que vai ter um assassino novo no LoL também. Então, o que a gente tem aqui? Deixa eu ver se tem mais alguma informação. I can't say anything more on that yet since we are pretty early on, but make sure you check out the next roadmap if you want to hear more. Bom, acabou o vídeo da Riot e esse é o roadmap de 2019, né, para a primeira metade do ano. Basicamente, ó, 2 lançamentos agora, né? Vai sair provavelmente no próximo mês, ou até março no máximo vai sair. Morgana e Kayle vão vir juntas, não estão dizendo mais se vai vir juntas. Eles tinham comentado que iam sair juntas, mas pode ser que eles dividam isso, embora que até o momento a gente está encarando o lançamento das duas como algo conjunto. Então, quando eles lançarem o remake da Kayle, vai sair o remake da Morgana automaticamente. Basicamente, a gente não vai ver aquelas mudanças drásticas na Morgana. Se você gosta da campeã do jeito que ela é, você não precisa se preocupar. Agora, a questão gráfica, eu achei a Morgana nova muito mais bonita, pelo menos pelo que a gente viu aqui nessa parte, né? Ela tá muito mais bela, ela tá muito mais bem delineada. Não deu pra ver muita coisa da Kayle, mas eu tô bem animado mesmo pra jogar com a Kayle nova. Eu quero saber como que vai ser esse negócio de começar com corpo a corpo e se transformar um campeão a alcance e hipercarregador suporte. Isso é uma coisa bem interessante. Essa Kayle tem bastante potencial. Depois desses 2 lançamentos vai vir um novo campeão, que é esse mago suporte aí, esse encantador, que é o contrário do Pyke. Então, se o Pyke é um assassino iniciador, esse aqui vai ser um protetor. Ele vai ser muito mais próximo a Nami, curador, protetor, colocar escudo, Janna, do que ele é, por exemplo, do Thresh e do Pyke. Então, ele é o oposto completo e é um personagem que vai ter bastante personalidade, né?
Não sabemos se vai ser uma mulher, não sabemos se vai ser um homem. A Riot não deixou claro isso aqui pra gente. Depois desse lançamento, que eu imagino que esse aqui vai demorar uns 4 meses no mínimo pra sair. Mas quem sabe sai um pouco antes. Aí vem o remake do Mordekaiser. E aí vai fechar o ciclo, né? O remake do Mordekaiser fecha o ciclo porque ele é o último grande remake que eles vão dar no começo da metade do ano, né? Por quê? Porque é um trabalho muito maior, né? Vocês sabem, o Mordekaiser é um campeão muito problemático, ele tem vários bugs. Eles têm que fazer um trabalho gráfico nele e um trabalho de habilidades muito profundo, principalmente no kit, porque é um campeão que é pouco escolhido, né? Um campeão que é dificilmente encontrado. Então eu posso ver algo aqui, né, parecido com o que eles fizeram no Atrox, por exemplo. Mas enfim, eu tô bem animado também pra esse remake do Mordekaiser, principalmente porque eu gostava do Mordekaiser original muito mais do que esse Mordekaiser novo, né? Esse Mordekaiser que simplesmente sai matando todo mundo aí na rota inferior, pega o dragão e tem um escudinho, né? Então eu preferia um mago, claro, um mago clássico mesmo, né? Vai ser Juggernaut, então ele vai ser mago, ao mesmo tempo que ele vai fazer um build tank, ou ele vai cair na porrada com os adversários igual o Sylas que faz. De resto, final, né, tem um campeão assassino que o Riff ele não revelou nada sobre esse campeão. A gente não sabe nada sobre quem ele é, sobre o que ele faz, sobre onde ele vai entrar no jogo. Mas esse aí pode esperar para junho, pelo menos, para ele estar sendo lançado. Então, esse é o roadmap, esses são os lançamentos que a gente vai estar esperando para esse começo de ano. E eu espero que vocês tenham um bom começo de temporada aí, viu, claro? Desculpa ter sumido, principalmente não dado notícias para vocês, eu realmente estava bem bad. Mas já tô de volta e pode ter certeza que aos poucos a gente vai voltando para nossa rotina aí normal de vídeos, tá, clã? Um grande abraço, um grande beijo e até depois.